Meninos, trocou o tema, porque agora a gente fala do Goiás. 1h43 da tarde agora, hora certinha pra você. A gente fala do Goiás e sobre um tema interessante e relevante. Acho que é legal a gente falar em relação a isso, porque já passou um tempo, né? Eu dei um tempo aqui muito grande para que o Benítez mostrasse trabalho e eu continuo acreditando no Benítez. Só que a gente agora já tem um período maior para chegar a algumas conclusões, né? Eu estou decepcionado com o futebol do Benítez, porque eu esperava que ele chegasse já arrebentasse. Já tem o quê? 3 meses que ele foi contratado. E até agora o Benítez não fez uma partida sequer interessante. Né? No último jogo ele entrou um pouquinho no finalzinho ali da partida e tal, não deu dinamismo, não deu dinâmica, né? Não tem dado passe, não tem sido participativo, enfim. Veja só o que disse o diretor de futebol do Goiás, o Lucas Andrino, né? Depois da partida, né? Derrota para o Novo Horizontino lá em São Paulo, sobre a situação do Benítez. Ele foi claro, foi transparente e disse que ainda acredita no jogador. Veja só, você do nosso YouTube Rádio Band News Goiânia, ouça, você do radiosnet.com e do FM 90.7, a fala, né, do diretor de futebol do Goiás, o executivo de futebol da equipe Esmeraldina, sobre a situação do meio-campista argentino, o Benítez, Martim Benítez. Vamos lá, 1h45. Fala, atleta que foi contratado para uma função muito específica, né? Um jogador extremamente inteligente, cerebral, e eu tenho certeza que o professor Mancini vai conseguir utilizá-lo nos momentos que ele entender que são momentos que beneficiam as características do Benítez, e com certeza vai ser um atleta que vai nos ajudar aí ao longo das próximas 20 rodadas, que o campeonato tem bastante rodada pela frente. Tá, então, a fala do Andrino, né, sobre essa situação do Benítez, dizendo que ainda acredita muito na reta final, principalmente, do Benítez. E eu acho que são 2 pontos interessantes aqui, Cracasso, Danilo Dias, pra gente falar. Primeiro ponto, ainda tem muito campeonato. Mas eu tô cobrando aqui de alguém que tem muito pra entregar. O Benítez, pra mim, bem fisicamente, bem mentalmente, clinicamente também, que é um jogador que tem um histórico grande de lesões, ele tem tudo pra ser o principal camisa 10 da Série B. É um jogador talentosíssimo, tanto que eu continuo computando aqui a contratação dele como a grande contratação da temporada do Goiás. Ele, pra mim, joga mais que o Rato. Ele tem mais qualidade que o Rato. Só que assim, o futebol apresentado pelo Benítez, pelo argentino até o momento com a camisa do Goiás, tem sido decepcionante pra você também, Cracasso? Thiago, sim. Vou responder já começando com sim. Mas no meu comentário antes da chegada dele, eu me lembro bem que eu falei que se o Benítez entregasse 1/3 dos jogos que restavam, na altura era 34 jogos ainda, 32, se ele fizesse entre 10 e 12 jogos, ele ia ajudar o Goiás a subir, e continuo com a minha tese, foi até de encontro com o que o próprio Andrino falou aí nessas próximas 20 rodadas, que ainda restam da Série B. O Goiás tem um sistema hoje muito montado, muito bem executado pelas peças que ali estão desempenhando essa tarefa que o Mancini propõe. Para mim, o Mancini deveria ter um sistema próprio pro Benítez jogar, para que ele pudesse desempenhar. Mas me preocupa um pouco também a baixa intensidade dele. Eu esperava que poucas vezes que ele tocasse na bola, ele tivesse um perfume diferente, que ele até tem esse trato diferente com a bola, e que ele resolvesse. Mas não é o que tá acontecendo. Às vezes em que ele toca na bola, não é que não dá sequência na jogada. Eu esperaria tanta coisa diferente, uma achada de um atacante, uma diagonal, um movimento com o olhar para o jogador entrar, um passe em profundidade. Ele que dava muita pré e assistências lá no América Mineiro, é um jogador que era mais mexido no meio campo, onde o próprio América tinha um sistema que proporcionava ele para fazer esse desempenho. E o que dá para reparar, a gente não acompanha os níveis de treinamento. Eu não estou a ver o Benítez treinando, a intensidade, eu não tenho os dados do GPS dele, mas a imagem que passa nos jogos em que ele entra, que a gente consegue analisar, é que ele está abaixo do nível competitivo que os outros jogadores estão. É como se ele tivesse um carro, uma Ferrari, e os caras estão num Porsche andando muito mais, estão na McLaren, exemplo, é uma alusão à Fórmula 1. Eles estão andando mais à frente, com uma rotação totalmente diferente da dele. E essa intensidade de treino é mais ou menos o que o JJ falou do Neymar lá no Al Hilal em janeiro, que ele estava muito abaixo dos seus companheiros. E é essa imagem que dá. E como é que faz para voltar isso? Esse nível competitivo? É ele se recuperar mentalmente, se recuperar com a confiança, buscar nos minutos que tiver dentro de campo, trazer esse perfume que ele tem, competir mais, duelar nas bolas, chamar o jogo para si, a responsabilidade, porque ele só vai crescer nesse ritmo competitivo e igualar os seus companheiros
melhorando nos níveis de treino e também quando entrar no jogo, pode ser 1, 5, 10, 15 minutos, mas trazer o que se espera dele. É um perfume quando ele tiver a bola nos pés diferente. 1,48, mega oferta BID Vitória Motors, Song Pro GS por apenas R$ 184.800. Mais seguro de graça. Avenida Deputados Abel Cecílio, Jardim Goiás e também mega loja na cidade Aparecida de Goiânia. Consulte condições das concessionárias. Desacelere teu bem maior é a vida. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Variedade de material para a escola do seu filho? É com o Grupo Moreira, 100% goiano. E na Vesa Renault, Avenida T63, Praça Nova Suíça. 220 likes, torcida do Goiás, é Bloco do Verdão, deixa o teu like agora, a gente não bateu nem 100, hein? Deixa o seu like. Maestro, o Benítez até o momento, pelo que ele apresentou, ou pelo que ele não apresentou com a camisa do Goiás, ele tem sido uma decepção, né? Um jogador que a gente esperava demais, que a gente projetou, que a gente festejou a contratação, e até o momento nenhuma assistência, nenhum gol, nada de excepcional, né? Não tem tido também uma sequência, não sei se isso tem pesado. Mas enfim, o que o Benítez mostrou até o momento com a camisa do Goiás é decepcionante? É, Thiago, é decepcionante até agora pela qualidade do jogador. Nós sabemos que o Benítez, ele, com a bola nos pés, ele tem uma qualidade muito grande. Agora, a Série B, não dá pra ficar só nessa situação. Porque se a gente pegar o futebol do Benítez, Thiago, ele precisa de ter o espaço. Tecnicamente é muito bom jogador, então ele tem que ter o espaço. Para você conseguir o espaço, você tem que ter intensidade. Para que com a intensidade você consiga movimentar. Você sai para o lado do campo, faz uma movimentação diferente para você buscar os espaços. Hoje o futebol, ainda mais na Série B, é muito marcação, muito pegada, muita força. Então um jogador técnico como o Benítez, se ele não conseguir ter essa movimentação, essa intensidade na partida, ele não vai ter esse espaço. Ou seja, automaticamente ele vai sempre estar muito bem marcado. E você vê que o raciocínio dele, ainda pelo tempo que ele ficou parado, ainda tá muito lento. Tanto que ele demora. Quando ele pega a bola, a marcação já chega, já tira. Tanto que ele não deu nenhuma assistência, não deu nenhum passe. A própria bola parada dele ainda, acho que teve apenas um jogo que ele teve algumas boas bolas paradas aí. Não lembro contra quem, com o Goiás, que ele participou, que acho que, se eu não me engano, foi com o Paysandu lá, que ele teve uma boa participação nas bolas paradas, mas é muito pouco pela qualidade do jogador. Agora, ele precisa melhorar essa questão, o Danilo falou, da intensidade, para ele ter uma movimentação maior, porque ele já entra, Thiago, mesmo entrando no segundo tempo, ele entra, mas ele não consegue ter um ritmo diferente, ele não consegue ter uma movimentação diferente, e aí, mesmo tendo essa técnica toda, ele é uma presa fácil dentro de campo, é um jogador que está sendo fácil marcado, então ele precisa melhorar, não sei se essa questão só física também, mas essa movimentação dele, para ele sair um pouco para os lados, para ele buscar, para ele achar o espaço dentro do campo que vai dar a ele a qualidade dele colocar em prática o seu talento. Então, respondendo a sua pergunta, até agora sim ele decepciona justamente por isso, porque ele tá faltando essa intensidade, faltando essa movimentação. E mesmo quando tem a bola no pé, ele não tem o espaço necessário para ser criativo. As aulas estão recomeçando. Nas lojas do Grupo Moreira, alunos de todas as idades estudam com materiais de qualidade o ano inteiro. E você ainda divide os produtos da papelaria em até 10 vezes sem juros do Moreira Card. Aproveite! Hiper Moreira, gente da gente 100% goiano. 1h52, debate das feras, oferecimento Partiu Férias com a Nisa Seminovos. Acesse e conheça nisaseminovos.com.br. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. Like Imóveis, o like das feras do esporte é da Like Imóveis. A Camargo, parceira de quem produz. Seu distribuidor autorizado Baldan. Da Novi Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. E Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro. Precisou, aqui tem. Luan Silva, já deixei meu like, sou clube do Remo. Carlos Souza, 3-1 para o Remo em cima do Goiás. Não vai não. Alô, Dagmar Biju, pedindo aqui like também para a torcida do Goiás. Um abraço pro DJ Driver, também tá participando. Cássio Assis, Benítez é o mesmo caso do David, que foi para o Vila Nova, e no caso é Davi, né? Que foi do Vila pro Goiás. Se colocar de segundo homem do meio de campo, vai render muito, porque tem qualidade na saída de bola. Você vê o Benítez com essa qualidade, o Maestro Tim, você que jogou nessa função? De segundo volante. Porque o Davi, de fato, ele era um camisa 10, assim, camisa 10 que jogava de smoking, né? Aí quando ele vem pro Vila, do Vila ele vai pro Goiás. Ele começa no Goiás de camisa função. 10 também, aí na temporada 2013 ele vai pra segundo volante e joga demais. Eu vejo que de lá pra cá, da época que o Davi jogou pro futebol de hoje, principalmente a Série B, ela aumentou muito a questão de competitividade, de intensidade, né? De marcação, correria, de pegada. Então, se colocar o Benítez de segundo volante,
Aí, pra mim, principalmente do jeito que ele tá jogando hoje, ele não vai ter essa força necessária pra marcar. Ele pode até ter um pouco mais de espaço, mas aí o Goiás fica muito vulnerável, porque ele não vai ter a força pra marcar. E o segundo volante precisa ter essa força. Se a gente pegar hoje o Juninho, por exemplo, quando ele joga, é um jogador que tem força pra ir pra frente, que tem força de ajudar na marcação. O Haldane fazia isso muito bem no Atlético. Agora o Benítez, eu não vejo essa característica dele jogar de segundo volante. 1h54, você tá afim de mais tranquilidade pra focar no que realmente importa na tua empresa? O crescimento da sua marca? Ligue agora 62982360008. Chame no WhatsApp Atlanta Contabilidade. Confiança que gera resultados. Gente, é importantíssimo esse recado aqui para você da Suprema. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bagel APC. Entrega rápido e suporte especializado. Suprema-go.com.br. Restaurante Chorativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Tem 1144, Setor Bueno. 3241-2266. Belcaro, seu Volkswagen sai da fábrica direto para sua garagem. Volkswagen Tiguan com valorização de R$25 mil no seu usado. Belcaro Veículos, boa de negócio. E Portas de Aço Goiás. Marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. Acesse portasdeaçogoiás.com.br ou chame pelo WhatsApp 629-9405-9139. Gia Lopes, o futebol do Benítez até o momento tem sido uma decepção com a camisa do Goiás? 1h55. O futebol não, a constância dele, né? O Benítez praticamente não jogou, entrou em pouquíssimas partidas e jogou muito pouco tempo em cada uma delas. Então não dá nem para ele mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem. Você citou aí no início do bloco, comparou ele com o Rato, não tem nem dúvida, você está certo. Tecnicamente, ele é muito superior ao Rato. O Rato é um jogador de mais força física que o Benítez, de mais explosão, mais habilidade com a bola, técnica com a bola. Não dá para comparar, não. O Benítez é sim o principal jogador do futebol goiano nesse aspecto, o aspecto técnico. Thiago, uma coisa que eu vejo muito no Benítez é que ele entra e sempre que ele pega na bola, a gente vê a qualidade do jogador. É quando ele inverte, ele pega a bola no canto, dá uma invertida lá pro outro lado do campo, limpando a jogada, mostrando que tem visão de jogo. As enfiadas de bola que ele dá entre os zagueiros para tentar colocar o centroavante na cara do gol. A gente vê que ele tem muita qualidade nisso também. Naquele jogo contra o CRB, que foi a melhor partida dele pelo Goiás, ele jogou bem, foi uma partida que ele jogou muita bola, mas nos outros não, ele entra, a gente vê que ele tá sem ritmo, tá sem força física, é um jogador ainda que vai precisar qualificar muito a sua capacidade física para mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem. E mais uma comparação com o Rato, né? Não é o tema, mas aproveitando. O Rato já jogou 3 partidas pelo Goiás. Para mim ele foi mal, principalmente nas 2 últimas. Ele não jogou absolutamente nada contra o Cuiabá e também jogou muito mal nesse último jogo do Goiás contra o Novo Horizontino. E no primeiro jogo que ele entrou contra o Atlético Paranaense, ele deu o chute que na rebatida do goleiro deu origem ao gol. Então o Goiás tem que melhorar muito, vai melhorar muito as suas 2 principais contratações, Benítez e o Elton Rato, mostrando que o Goiás ainda tem muito a crescer nessa competição, sobretudo com esses 2 jogadores, quando eles estiverem jogando o que podem e o que sabem, Thiago. 1h57, na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express, são mais de 20 anos sempre com você. 3272-1881. Pneus Express movendo seu caminhão. Quilômetros à frente. Pneus Express é marca de qualidade. Pratique tiro esportivo em local seguro. Clube de Tiro Léder Pinheiro. A casa dos apaixonados pelo tiro esportivo. Conheça mais da nossa estrutura através do WhatsApp. Gente, 629-8413-1643. Clube de Tiro Léder Pinheiro. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da maravilhosa Alternativa Autopeças. 3280-8383. Garavelo, Setor dos Afonsos e Setor Rodoviário. Precisou de peças? Venha para a Alternativa Autopeças, ligue agora, 3280-8383. O Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração, 3414-4000. Rua 6, Setor Oeste, Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. E também Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site. Irmão Soares, vem que tem. Não batemos 100 likes ainda no bloco do Goiás, daí, hein, família?
Faltando aí mais 3 minutinhos pra gente terminar aqui o Bloco Esmeraldino. E eu preciso do seu like no canal do YouTube, Rádio Band News Goiânia. Deixa o seu like agora e participe. Falei que meu telefone tá tocando aí, rapidinho. Veja bem, rapidinho, Thiago. É só em relação ao jogo do Goiás contra o Remo, na história, né? O confronto mais recente foi em 2021. O Goiás tem uma vitória, tem um empate. O Remo, na década de 90, ganhou muitas vezes, né, em relação ao Goiás, né, Tim? Foram mais de 7 vitórias, então esse retrospecto faz com que o torcedor remista tenha confiança. Hoje o Remo tem uma estabilidade financeira, hoje o Remo consegue estar brigando ali pelas posições cimeiras, tem um diretor esportivo que estava na Série A, um treinador de Série A, um elenco robusto, você vê saindo Marrone, entrando Janderson, você vê saindo Pedro Rocha, entrando Davó, você vê sai Regis, entre outros. Então assim, tem um elenco para essa sequência, ainda vão trazer mais alguns jogadores. Então eu vejo um jogo complicado diante do Remo aqui, que pode cheirar até um empate entre os dois, virando 37 pontos. E eu fui pesquisar, Tim, porque é o que eu penso desse jogo entre Goiás e Remo, que pra mim os dois times vão se anular e vão ficar no empate, encerrando o primeiro turno. Goiás tem 36 pontos, na história da Série B, apenas 3 vezes em 19 edições. Com o empate, é bom lembrar que o Goiás viraria com 37 pontos. Com 37. Vamos supor que o Goiás perde o jogo. Ele ficaria com os 36 pontos e eu fui buscar 3 vezes na história, ficaram fora. Quem virou com 36 pontos foram, em 2012, o Joinville, que bate 36 pontos e no segundo turno não consegue ascender à Série A. Em 2013, o Paraná também fecha com 36 pontos o primeiro turno e não consegue o acesso. E em 2023, o Grêmio Novo Horizontino, que virou com os 36 pontos e chega a 64. Você pesquisou 37? Pesquisei também. 37 pontos só uma vez, Tim. Só um time não subiu, virando 2007. Com 37. Qual time foi? Criciúma. O Criciúma virou com 37 o primeiro turno e ficou fora. E ficou fora. Aí, só pra concluir, eu quero a sua opinião também, os tais mágicos 38 pontos acima. Aí todos que viraram com 38 ou mais conseguiram o acesso. 19 edições. Quem bateu 38, 39 pra cima subiu, Tim. Eu vejo que esse jogo de terça-feira, pra fechar essa primeiro turno, eu vejo um jogo muito pesado, muito equilibrado, mas eu também coloco o Goiás como favorito justamente pela questão de mando de campo. Eu vi os 2 últimos jogos do Remo dentro de casa, dentro do Mangueirão. Ontem e quando ele empatou com o Novo Horizontino. Ontem, contra o Novo Horizontino, ele teve dificuldade. O Novo Horizontino, pra mim, principalmente no segundo tempo, jogou mais. O time do Remo tem jogadores qualificados, como você trouxe aí. Só que em alguns momentos, o Novo Horizontino, pra mim, até ontem também, em alguns momentos, você pega o final do primeiro tempo, saiu perdendo, empatou, mas no final do primeiro tempo, mesmo teve naquele momento do lance polêmico, lá do pênalti, o Avaí, pra mim, tava melhor. Então, o Avaí, depois do final do jogo, com um jogador a menos, o Avaí conseguiu achar alguns espaços, a Aleph Manga perdeu uma boa oportunidade no finalzinho, então ainda vejo que o Remo ainda dá muitos espaços. Lógico que estava jogando dentro de casa, arrisca um pouco mais. Então eu vejo um confronto pesado terça-feira, mas o Goiás, para mim, tem a possibilidade sim de vencer, de chegar aos 39 pontos, vai ser uma pontuação extraordinária. Poderíamos dizer que é o jogo do acesso do Goiás, Tim? Não pela, virando turno você já tá dando Goiás, pelos números, pra história da Série B. Virando com 39 pontos, Danilo, se a gente fazer uma matemática simples aí precisaria de 8 vitórias? Pra assim? Você buscar os 64 pontos, né? Tem muitas pessoas achando que esse ano pode ser uma pontuação ainda menor para subir. Inclusive, nosso comandante aqui, né? O Nivaldo, pelos cálculos que ele fala, pela maneira que ele tá vendo aí, pela essa disputa que tá tendo muito grande nessa parte de cima da tabela, muitos times brigando, os times de baixo tirando muitos pontos dos times que estão na parte de cima, que pode, sem dúvida nenhuma, ter uma pontuação menor esse ano pro quarto colocado, principalmente. Exato. E visando então isso ajudaria ainda mais o Goiás, né? Muito. Se a pontuação for menor, foi na fase de 60, 61, talvez 62 pontos, e o Goiás conseguir virar com 39, aí Danilo, é só desastre gigantesco. Acabando hoje, se acabasse hoje com 36 pontos, já é uma pontuação recorde dele próprio. O Goiás tinha recorde de 34 no ano que consegue o acesso. Ele já bateu o próprio recorde, agora tem a possibilidade de ascender a 39, um tal número mágico, aí acabou. Pra mim, antes do jogo do Grêmio Novo Horizontino, eu me lembro que eu falei que o Goiás estava a 2 jogos do acesso, a 2 empates, digamos assim. A história diz isso, pode ter exceção, mas eu tô trazendo os dados que em 19 edições quem bateu esse número nunca ficou de fora. Agora também nós temos que trabalhar, por isso que eu fui pesquisar quem bateu 37 no caso do empate ou em caso de derrota. 39, o Goiás com 36. É pontuação para título.